A gente vai agora assistir, gente, uma matéria muito bonita. A gente vai falar sobre adoção, que é um sentimento que nasce puramente aí da escolha e da vontade, do sim de cada um. É um laço que vai florescer esse coração e constrói o dia a dia após dia, na verdade, né? E indo muito além dos laços de sangue. Esse acolhimento incondicional, né, transforma vidas, oferecendo pertencimento, cura e segurança, né? A adoção é aquele que gera com o coração. É onde a vida começa, é onde a vida aprende a ser amada e valorizada. Vamos conhecer então juntos agora a história da Jussara e do Ederson e do Luiz Miguel. Legal, vamos acompanhar juntos essa primeira parte. O sonho de ter um filho nasce do desejo profundo de amar, cuidar e guiar uma vida. Para muitas pessoas, a adoção é o caminho escolhido para realizar esse sonho e transformar o amor em realidade. A espera por um filho adotivo exige paciência. Esse tempo de espera funciona como uma gestação do coração, onde o afeto cresce a cada dia. Conheça a história da Jussara, do Ederson e do Luiz Miguel. Eu conheci o Ederson em 2011, a gente trabalhava no mesmo local. Eu sou professora de educação infantil e o Ederson é professor de matemática. Aí, pelos assuntos em comum, a gente se conheceu e começou a namorar em novembro de 2011. E desde quando a gente começou a namorar, a gente sempre falava em casamento, em família. E a gente se casou em maio de 2014. E desde então, a gente sempre quis ter. Eu já tinha um filho de 6 anos, na época, e ele não tinha filhos. E a gente sempre falou de ter mais um filho ou mais filhos, não sei. E a gente começou a tentar engravidar. E não conseguia. Aí a gente pensou que podia ser a idade, ou podia ser um outro problema, até mesmo porque eu já tinha um filho, né? E essa angústia começou, a gente não conseguia. Aí até que foi em 2016, eu engravidei. Só que infelizmente com 8 semanas eu tive um aborto. A gente ficou muito triste, né? Mas aí até então os médicos que a gente procurou falavam que era normal, que não via problema nenhum. E a gente tentando, e nada acontecia. E a gente sempre pedia a Deus o nosso filho. E nada. Me recordo da nossa primeira gestação, que a Jussara teve o aborto espontâneo no dia 7 de setembro, umas 7h30 da manhã. Ela me chamou no banheiro e a gente precisa ir no médico. E aí constatou-se que foi um aborto espontâneo. E nesse meio tempo a gente conversava sobre, e aí, a gente vai adotar? Eu fiquei no início receoso, né? Pelo fato de como que vai ser. Aí quando foi em 2021, se eu me recordo bem, final de 2021, eu pensei na adoção. Aí conversava com o Ederson e ele era meio inseguro, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou amar? A gente sempre pensa, né? Eu também pensava, mas eu queria muito ser mãe novamente. Era um desejo assim que aí você começa só a pensar nisso, só viver em função disso. Nesse meio tempo também eu tive depressão, fiquei muito mal de depressão, várias vezes não dormia. O Ederson passava a noite em claro ali comigo, rezando, pedindo para Deus tirar essa angústia do nosso coração, né? Eu até me emociono aqui, lembrar. Mas foi isso. Daí em 2021 a gente entrou com o processo de adoção. A nossa gestação, ela é muito diferente de uma gestação normal. Ela também causa ansiedade, ela também causa medo, ela também causa aflição, mas a gente entrega nas mãos de Deus e pedindo sempre a intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos. O Ederson recordou que eu tive um aborto no dia 7 de setembro de manhã, quando eu acordei, eu senti, né, que eu não estava bem. Nessa noite anterior, eu me recordo que eu sonhei com Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu para mim de uma forma diferente. Eu lembro nitidamente que eu sonhei
que uma mulher batia na minha porta. A gente morava num apartamento. E eu abri a porta, ela tava com a cabeça com véu e falou pra mim: "Você que é Jussara?" Eu falei: "Sou." Ela falou: "Você pode testemunhar para umas pessoas?" Aí eu disse: "Como assim testemunhar?" A mulher, né, me disse: "Não, você vai chegar num lugar que vão ter vários casais e você vai falar que tudo é no tempo de Deus e eles vão entender. Você só vai falar isso." Eu falei: "Tá bom, eu falo." Aí ela falou: "Você só vai falar isso, que tudo é no tempo de Deus." Aí eu lembro que eu acordei. Aí no que eu acordei, eu senti vontade de ir ao banheiro e cheguei lá e tava com sangramento. Mas assim, isso ficou muito claro pra mim que ela veio me dizer que tudo é no tempo de Deus mesmo. Eu acho que veio pra me acalmar nessa hora. E eu sempre trago comigo esse pensamento: tudo é no tempo de Deus. E entender esse tempo de Deus, hoje, né, depois de 12 anos de casados, eu tenho, né, comigo esse entendimento hoje do tempo de Deus. O que Deus quis que acontecesse isso conosco, com a nossa família, justamente para poder testemunhar, né, de que o gerar, ele não é só biológico. O gerar, ele também vem do coração. O telefone tocou, eu leio o nome dela, falei: "Meu Deus", eu já comecei a tremer, né? Aí ela falou: "Oi, Jussara, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem, tá animada?" Eu falei: "Tô." Ela falou: "Seu filho chegou." Naquela hora parecia que só existia eu e o celular e mais ninguém. Eu comecei a chorar. E aí ela no telefone, né, aos prantos, ela falou: "O fórum ligou, chegou a nossa vez. O nosso filho encontrou a gente." Daí eu cheguei em casa apavorada e chorando, eu não conseguia falar, e ele também. E é muito interessante, assim, que você vê que é a mão de Deus mesmo, que a idade dele era a mesma idade do nosso processo. Quer dizer, ele estava sendo gerado em outra barriga, mas ele era meu. Muito bonito, muito interessante a gente poder pensar como é o processo de adoção. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai voltar com a segunda parte desta matéria. Exatamente, né? A adoção mostra esse coração da mulher e do homem que acolhem com o coração de mãe e o coração de pai e formam família. E repito, né? A vida é gerada sempre no coração. É ali que acontece o início da célula familiar, no coração. Exatamente. O dia que a gente chegou lá, a gente chegou para fazer uma visita que a gente não conhecia, né? Aí o Ederson até mencionou que o primeiro olhar dele pra gente, ele tava no colo de costas, né? A hora que ele olhou, aí a moça falou lá dentro: "Ah, eles chegaram", porque eles avisam que a gente vai lá, porque não pode ficar entrando lá, né? Aí a hora que ela falou: "Eles chegaram", ele olhou, ele falou: "Mamãe, papai", parecia assim, deu a impressão que ele tava falando assim: "Nossa, como vocês demoraram." Naquela hora, eu falei: "Ele é meu filho." Quando ela abriu o portão, que a gente saiu do carro, ele tava cabelinho penteado, tomado banho, tava no colo da assistente social da casa de acolhimento, e ele falou: "Mamãe, papai." E aí todo aquele medo que eu tinha, né, no início do processo, né, de que como que vai ser, aquilo tudo caiu por terra, porque o mais sincero falar aquilo, né, dele, né, de que eu era o pai dele, o papai e a mamãe, aquilo me curou de todo o medo que eu tive, de toda a angústia de não poder ter o filho biológico. Ali naquele momento foi curado. E eu vejo a ação de Deus nisso. E desde aquele primeiro instante que eu olhei para ele, eu tive a certeza de que ele era o meu menino, de que ele era o meu filho, de que ele era o nosso filho. Aí no dia 22 o juiz deu a sentença que a gente podia retirar ele da casa e levar para nossa casa. Aí o primeiro lugar, eu falei: "Ederson, a gente vai sair da casa de acolhimento, o primeiro lugar que eu quero passar com ele é nos pés de Nossa Senhora. Eu quero mostrar para ela o nosso filho", né? A gente chegou em casa,
você não sabe o que você faz, porque a nossa casa era uma casa de adulto, né? Não tinha coisa de criança. Aí eu lembro que a gente não tinha nada. A gente tinha um pacote de fraldas, uma lata de leite, porque a gente sabia o leite que ele mamava, e ele veio com uma malinha com umas roupinhas que ele tinha lá da casa, a gente não tinha nada. Daí a gente chegou com ele, entrou, eu falei, é a sua casa. Ele já ficou, já subiu no sofá, a gente já ligou a televisão, ele já ficou super... É a casa dele, ele estava em casa. Daí a família veio conhecer, aí trazia presente, trazia roupa. No fim, virou uma casa que não tem aonde mais pôr brinquedo, que não tem espaço mais. Nesse dia que ele chegou, teve festa no trabalho, festa na escola, que ele dá aula, festa da família. A gente fez um chá, não é chá de bebê, né? Era um chá com bebê, né? Mas assim, ele foi muito querido, muito amado desde sempre. Então, como ele tem que ser inserido em todos os aspectos, o importante é também ser inserido na nossa família, na minha família, na paterna, na família materna. Então, desde o primeiro instante que eles ficaram sabendo que ele viria para nossa casa, ele já conheceu os avós, materno e paterno, os tios, né, os primos, os amigos. E no processo de adaptação dele, eu vejo de que foi o mais natural possível, né? Ele não demonstrou estar num lugar estranho. Parece que ele sempre esteve ali. Ele que nos encontrou, né? A gente estava esperando. Ele quis. Quando você alcança a graça, você vê que é tudo aquilo que você realmente pediu para Deus. Ele anota cada detalhe e ele traz da maneira que você pediu, do jeito que você pediu. Mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo.